Irmãos amados de Deus, chegou o momento de sermos alimentados. Abra comigo a sua Bíblia nessa noite, do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. Coloquemos-nos de pé, amados irmãos, para lermos a palavra. Meu irmão, e nessa noite o Senhor fale diretamente ao seu coração. Que você tenha um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Marcos 1, 35. Leiam todos comigo, amados irmãos, até o versículo 39, numa só voz. Marcos 1, de 35 a 39. Leamos todos a palavra do Senhor, assim diz a palavra de Deus. Leamos. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam o dirigente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre essa palavra. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome em toda a terra. Cante comigo, meu irmão. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome em toda a terra. Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome em toda a terra. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome em toda a terra. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome. Dê glórias ao Senhor com todo o seu coração nessa hora, meu irmão. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome em toda a terra. Pai, glorifica teu nome nessa noite. Glorifica o nome do Cristo. Glorifica, ó Deus, através da ação do Espírito. Pai, nós clamamos que o Senhor nos lave de qualquer coisa que te entristeça. E que nessa hora o vento que sopra de onde quer, sopre tua palavra no nosso coração. Que a presença do Senhor se perceba aqui com graça imensa. Que os nossos corações sejam compungidos por tua unção. E que tua palavra, Senhor, nos desafie, nos quebrante, nos transforme e nos unja. Ó Senhor, por favor, venha atrair-nos para ti. Faz de nós uma igreja mais santa, mais cheia do Espírito Santo, mais amorosa, mais conquistadora de almas.
Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, amados. Qual é a prioridade da tua vida? Melhor, quem é a prioridade da tua vida? É verdade que Jesus? Se Jesus é a prioridade da sua vida, quanto tempo você passa na presença dele em oração todos os dias? Se Jesus é a prioridade da sua vida, quanto tempo você investe na comunhão e na oração sem cessar? Costumeiramente nós dizemos, Deus é a minha prioridade, a minha família, segundo, terceiro, o meu trabalho. Mas se nós olharmos, querido, praticamente, de uma maneira lógica e clara, na sua agenda da semana que passou, quem foi a prioridade da tua vida? Foi o teu trabalho? Foi a tua família? Ou foi o Senhor? Irmãos, não adianta nós dizermos que Jesus é a prioridade da nossa vida, que é o maior amor do nosso coração, se nós não investimos tempo em enchermos-nos de sua palavra, buscar a Ele em oração, viver uma vida piedosa, e entender que tudo o que fazemos nessa vida é um ato de culto para a glória e honra do Senhor. Amados irmãos, se Deus de fato é a prioridade da nossa vida, isso se verá em nossas orações, em nossas motivações, em nossos objetivos e, sobretudo, em nossa agenda. E nesse texto precioso dessa noite, nós vemos o Senhor Jesus encarnar isso na sua vida de uma maneira extremamente prática, queridos. O dia que antecedeu é um sábado, o dia de culto dos judeus. Jesus de manhã vai para a sinagoga e prega ali com autoridade que deixa a todos, queridos amigos e irmãos, perplexos, como nunca ninguém pregou. Porque ele, além de ser o pregador, é a palavra e a própria autoridade. E aí, amados irmãos, se manifesta um demônio naquela sinagoga dizendo: oh, vieste para perder-nos, bem sei que tu és o Santo de Deus. E Jesus diz: cala-te e sai desse homem. E a Bíblia conta que o homem começou a espuxar lá e ficar no chão, e não sai. E, amados irmãos, depois Jesus saiu dali e foi para a casa de Pedro. Chegou lá a sogra de Pedro, que morava na casa de Pedro. Se você for lá em Cafarnaum, até hoje está lá as ruínas da casa de Pedro. A sogra de Pedro morava lá, a dona estava ardendo em febre, meu irmão. A mulher devia estar com 40, estava até com quase 40 anos, explodindo de febre. E aí a Bíblia diz que Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E a febre da deixa, ela então se levanta e vai servir Jesus. E aquele dia é um dia apoteótico do ministério do Senhor, porque todos vendo o que Jesus fez na sinagoga e na casa de Pedro, a Bíblia nos conta que toda a cidade de Cafarnaum se reúne na porta da casa de Pedro, amados irmãos. E Jesus então cura muitos doentes, cegos, coxos, mudos, surdos, enfermos, são curados naquele dia. Um grande avivamento espiritual. Oh, amados irmãos, mas muitas pessoas possuídas por demônios são libertos. E Jesus não deixa nem os demônios falarem quem Ele é. Porque Jesus não quer pregação nem glória de demônio. Expulsa os demônios. E aquele dia foi um dia de grande. Jesus vai dormir. E aqui então, irmãos, é a madrugada daquele primeiro dia da semana que Jesus, com a sua ressurreição, institui como um dia de culto da igreja do Senhor. E nessa madrugada, Jesus se levanta cedo, amados irmãos, e vai para um lugar deserto orar. E de manhã cedinho na porta da casa de Pedro já está cheio de gente. E eu acho que Pedro vai procurar o Senhor e não acha. Amado irmão, achei que estava levantando cedo, que ia acordar Jesus e sai procurando Jesus para ver onde ele estava orando. E, amados irmãos, a palavra dizendo que ele buscava Jesus, a ideia é que ele estava caçando Jesus. Buscava com tanto frenesi e intensidade, empolgado com o avivamento. Nosso Senhor é o mais popular da cidade, devia estar da cidade. E aí ele chega: Jesus, todos te buscam. E Jesus: vamos para outras aldeias vizinhas, para que eu pegue, para esse povo o evangelho, porque foi por isso que eu vim. E a Bíblia diz então: pregando, amados irmãos, nas sinagogas deles, e expulsando os demônios. Amados irmãos, hoje nós olhamos para a vida do Filho de Deus,
do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele é o próprio Deus. Você precisa infinitamente mais de comunhão com Deus do que Ele, talvez. Mas Ele é o próprio Deus e não consegue separar-se do seu Pai. E aqui nós vemos Jesus depois de um grande frenesi, de um grande avivamento, de grande intensidade e popularidade. E Jesus deixa tudo. Nós vamos aprender, olhando para a agenda de Jesus, qual deve ser a agenda de um servo. Esse Evangelho, Marcos, revela Jesus como servo. Então eu quero desafiar você, que é um servo e uma serva de Deus nessa noite, a avaliar o seu relacionamento com Deus à luz da sua agenda. E sair daqui nessa noite, de fato, adequando a sua agenda ao seu discurso, para que você viva com quem ama o Senhor, com quem prioriza o Senhor, com quem é uma bênção nas mãos de Deus, com quem busca a glória de Deus sobre todas as coisas. Oh, querido irmão, que você olhe para Jesus nessa noite, e que a sua agenda seja igual a dele, a agenda de um servo. O texto da palavra nos diz, amados irmãos, que a agenda de um servo prioriza a oração. Não tinha te visto aí, Alexandre. Seja bem-vindo, presbítero, né? Seja bem-vindo. A agenda de um servo prioriza a oração. Repita comigo, vamos lá? A agenda de um servo prioriza a oração. Versículo de número 35. A igreja pode ler. 1, 2, 3. Tendo... A agenda de um servo prioriza a oração. Preste atenção, irmão. Jesus é o próprio Deus feito homem, sem deixar de ser Deus. Mas diante de grande popularidade, Jesus é homem sem pecado, irmão, mas conhece a tentação. Ele sabe que aquela popularidade pode prejudicá-lo. E ele sabe que ele tem que correr para os braços do seu Pai. Então a Bíblia nos diz que é alta madrugada, ele sai e vai para um lugar deserto e ali orava. Preste atenção, querido irmão, aqui neste texto. O texto diz que ele sai alta madrugada. A primeira coisa que ele precisa fazer naquele dia, depois de um dia de glória, mesmo sendo digno de receber louvor, porque é Deus, ele quer tributar toda a glória ao seu Pai, estar na sua presença, e ele se levanta alta madrugada. A ideia do texto que era bem tarde, ainda escuro à noite, era entre 3 e 6 horas da manhã. E Jesus então, amado irmão, prioriza. Mas não só isso, a Bíblia diz que ele vai alta madrugada para um lugar deserto e orava. Ele não quer o frenesi, ele não quer só o aplauso do mundo, ele precisa ir para um lugar deserto, para se esquecer de tudo que está à sua volta, para dizer para o Pai que ele ama o Pai, que a maior necessidade dele é do Pai, que tudo que ele faz é para a glória do Pai, para a glória dele, e que sem o Pai ele não é nada. Querido amigo e irmão, Jesus prioriza a alta madrugada e vai para um lugar onde se pode concentrar e ter comunhão íntima com Deus. Jesus não foi fazer essa oração que não, faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém. Não foi esse tipo de oração não, irmão. Não foi aquela oração, Senhor, manda um raio cair na cabeça do meu inimigo, não é isso não, irmão, isso não é de Deus não. A oração que Jesus foi fazer foi estar em comunhão com o Pai. Amado irmão, Jesus vai nos ensinar que a agenda de um servo tem que priorizar a oração. Tem que priorizar a comunhão íntima com Deus. Se Deus é o maior amor da nossa vida, se a maior bênção que nós temos recebido de parte de Deus é a salvação, se o presente mais precioso que temos é o Espírito Santo de Deus habitando em nós, se esse Deus fala conosco na palavra e o Espírito nos guia no caminho, amados irmãos, se Deus é a maior bênção que temos, nós não veremos a hora de correr e separar tempo para estar na presença do Senhor. A agenda de um servo tem que priorizar a oração. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você não ora, você não ama, irmão. Você pode falar que ama, blá, 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 conversa fiada. Se você não busca a Deus, Ele não é a sua prioridade. Se você vive pela força do seu braço, você faz aqui, faz acolá, aí Deus vem e tem que botar uma enfermidade em você para você não entender que é um miserável, tem que orar. Oh, meu irmão, não espere isso em nome de Jesus. Priorize a Deus. Priorize a oração. A agenda de um servo prioriza a oração. Irmãos amados, a Bíblia nos conta a história de duas irmãs. Jesus entra no povoado delas, na casa delas, a dona da casa se chama Marta. E quando Jesus entra ali, as duas têm uma atitude diferente. Marta fica frenética, fica louca.
Ela quer mostrar para Jesus que ela pode. Ela quer impressionar Jesus com as suas obras. Ela quer talvez mostrar que é digna da salvação. Mas está ali a sua irmã, que se sente um nado incompetente, chamada Maria. E quando Jesus entra ali, está pregando naquela casa, Luciano, diz a Bíblia que Maria se sentou aos pés de Jesus e ficou ali como quem recebia um banquete, ouvindo a palavra em comunhão íntima com o Senhor, se deleitando com o que Ele está falando e o adorando no seu coração. E Marta está ali, bota uma cadeira aqui, coloca uma panela lá, mata um cordeiro ali, vai no chão para lá, Jesus, faz uma coisa ali, faz outra coisa lá, e ela olhando Maria lá, sorrindo, só no sangue, só na graça. E ela foi olhando, né, para as irmãs que tem espírito de Marta aí, né? Esse homem não me ajuda, não lava uma vasilha, não lava uma louça, não faz nada dentro de casa, né? Não tem umas irmãs que são assim? E ali, Maria lá. Aí Marta, de repente, olha para Jesus, doida, varrida, repreende o próprio Senhor Jesus. Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou fazendo as coisas aqui sozinha? E essa irmã minha está aí à toa. Manda ela me ajudar, Senhor. Jesus olha para ela e fala: Marta, você está aflito e preocupado com muita coisa. E só uma coisa te é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ela não será tirada. Oh, meu querido irmão, você fala que crê na graça de Deus, mas você só vive querendo conquistar a graça pelas obras. Você só depende do seu esforço. Você quer se justificar pelo que faz. Desde carregar uma cadeira, empurrar um carrinho de uma criança, ajudar um enfermo, ou até pregar e lecionar. Preste atenção. Não existe nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Sua obra não conquista em nada a graça de Deus. Você já foi salvo pela graça do Senhor. Você ora, você trabalha, não é para impressionar Deus. Você ora, você trabalha porque você ama o Senhor. Porque o Senhor é o maior amor da sua vida. Porque você precisa dele. Porque você quer ter comunhão com ele. Porque você deseja contemplar a sua glória. A agenda de um servo, de uma serva, de alguém que vive na presença de Deus, prioriza a oração, querido. Oh, querido, eu me lembro lá do Chile, dos anos de pastorado lá. Falava com o Cleusinho um dia desse. Aqui eu ainda não achei um lugar em Brasília, certo? Mas a gente ora em casa sempre, mas tem dia que você está estressado, meio tenso. E eu me lembro que lá em Santiago, nós morávamos no setor oriente, tem um bairro lá chamado São Carlos de Apoquindo, perto do estádio da Universidade Católica. Um bairro muito bonito, na região onde a gente morava, onde tinha a nossa igreja, um bairro no alto. E eu parava ali, tinha uma praça em frente àquelas mansões de Santiago. E daquele lugar eu podia ver de cima a nossa igreja e toda a nossa região. E eu me lembro às vezes ali, em umas tardes frias, Cleusa com Davi pequenininho no braço, eu não vou deixar você sair só, né? Me vendo chorar nas agonias do ministério. Entrava no carro, ficava lá no gelo dentro do carro. E eu saía lá fora, daquele vento gelado, e orava, e conversava com o Senhor, e derramava meu coração. Que coisa maravilhosa. Eu faço isso em casa ainda hoje. Mas é tão bom quando a gente pode sair um tempo e estar com o Senhor, meu irmão. Talvez você está nesse estresse doido, é porque você precisa disso. É porque você precisa do Senhor. E o Senhor tem dado um jeito de chamar a sua atenção, mas você não ouve. Então o Senhor tem dito: filho, olha para mim. Eu posso trazer paz para o seu coração, eu posso tirar a depressão, eu posso acabar com a ansiedade, vem me buscar. Na minha presença a paz, a rios, a abundância de alegria. Outras vezes lá em Santiago, irmãos, um dia que eu estava assim no estresse, virava para a secretária, cancela tudo, eu preciso de orar. Entrava no carro, pá, botava na chave, 115 quilômetros, ia para a Vinha del Mar, quem conhece, né? Passava a praia de Irenhaca, na próxima praia, tinha um mirador muito bonito lá, eles construíram tipo umas ruínas romanas. Eu sentava lá em cima e via o pôr do sol, e chorava, e conversava, e saía dali renovado na presença de Deus. Aí, na outra parte, tivemos um momento tão gostoso, né, cara? No meio, graças a Deus, ficando do lado do chão. E foi tão bom. E é tão bom, irmão, poder falar com o Senhor. Por que você não tem falado com o Senhor? Por que você não busca o rosto dele? Por que você não ama Jesus do jeito que deveria amar? Oh, querido, cristianismo não é teoria, não é encher a cabeça de informação. Cristianismo, sobretudo, é relacionamento.
com o próprio Deus. Como está o seu relacionamento com o Senhor? A agenda de um servo, uma serva fiel, prioriza a oração. Sem oração, irmãos, nós não vamos realizar nada de útil no reino espiritual. Mas se nós oramos, Deus abre os céus. Como diz o nosso querido pastor Hernandes, quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme. Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme, o inferno teme. Não vai repetir essa frase comigo? Vamos lá? Quando a igreja ora, o céu se abre, a terra treme e o inferno teme. Como está a sua vida de oração? Você só vai ter um grande impacto espiritual para a glória de Deus se você depender de Deus em oração. A agenda de um servo prioriza a oração. E aí? Bateu com a sua agenda? Pastor, acertei. Minha agenda parece com a de Jesus. Se não, Senhor, me perdoa. Em nome de Jesus. Mas, irmãos, o texto continua a nos ensinar nessa noite, revelando-nos que a agenda de um servo, além de priorizar a oração, a agenda de um servo prioriza o chamado. A agenda de um servo prioriza o chamado. Vamos repetir comigo? A agenda de um servo. Diga para o seu irmão, sacode ele aí. Irmão, está priorizando o seu chamado? Está priorizando o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a tua vida, fala com ele aí. Fala aí, priorize o teu chamado. Amém. Versículo 36 e 37. Vamos lá, irmãos? Vamos ler? A igreja lê. 36 e 37. Podem ler. Tem, pessoal? Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso. Irmãos, pensem comigo na cabeça de Pedro. Vamos fazer uma viagem. Vamos entrar na cabeça de Pedro. Pedro era um homem já casado, de mais de 30 anos, quando Jesus chamou, aproximadamente 40. Tem uma casa, uma empresa próspera em Cafarnaum. Quem tem casa própria naqueles dias do tamanho da casa de Pedro, um homem próspero. De repente ele larga tudo, deixa a mulher em casa, os meninos, e segue Jesus. Imagine o buchicho que aconteceu em Cafarnaum. Esse Pedro é um irresponsável. Está servindo a Deus e segue esse rabi aí e nem sabe o que vai dar. Imagine, irmão, o fuzuê, o auê que aconteceu naquela cidade. E de repente Pedro, questionado, pressionado, leva Jesus para a cidade dele. Jesus prega na sinagoga. Cria um avivamento na porta da casa de Pedro. Imagine a alegria de Pedro. Imagine Pedro pensando comigo: agora todo mundo viu. Eu tinha razão de abandonar tudo. Ele é o Messias mesmo. A Bíblia não fala desse jeito. Eu estou convidando você a viajar comigo. Mas, querido irmão e irmã, eu sei que eles ficaram tão empolgados que de manhã Pedro acorda cedo e vai buscar Jesus. E a palavra aqui, quando eles procuravam diligentemente no grego, pode ser traduzido, eles estavam literalmente caçando Jesus. Eles procuraram, eu acho que até de pegar uma pedra pequena, ele olhava para ver se Jesus estava lá. Desesperado, e eu creio que ele encontra Jesus no meio da oração. E a Bíblia nos diz então que ele encontra Jesus e diz: Senhor, quase que fala assim, né? O que o senhor está fazendo aqui? Está todo mundo te procurando. Você conhece um pouco a rotina de um pastor, você vai dar risada com isso que acontece no dia. Está todo mundo te procurando. Irmãos, as necessidades do ser humano parece que são a prioridade sobre todas as coisas. E se alguém que serve a Jesus não toma cuidado, se vive para idolatrar ou buscar aplauso dos outros, está no sol que vai viver para satisfazer as necessidades dos outros. E Pedro vem dos outros, e Pedro vem querendo pressionar a Jesus com a necessidade. Deus, tanta gente precisa ser curada, tá? Deus, tanta gente, Senhor Jesus, precisa ser ressuscitada, tá? Tantos endemoniados precisam ser libertados, e o Senhor está aí fazendo o quê? Necessidades infinitas. Ou até talvez preocupado com o aplauso, com a fama. Jesus, todos estão te buscando. O Senhor é o Messias de Cafarnaum, o avivalista, o grande pregador. Nós não podemos deixar a fama baixar. A roda não pode parar. O aplauso tem que continuar.
Mas louvado seja Deus, irmão. Porque Jesus não está preocupado com o aplauso da multidão. E a prioridade de Jesus não são as necessidades humanas, mas sim fazer o que Deus quer. A agenda de Jesus é controlada pelo chamado. Quando eles vêm com essa pressão violenta para cima do Senhor, Jesus, porém, aqui o texto contradiz, é uma conjunção adversativa. Jesus, porém, disse: vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, cidades menores que Cafarnaum, pequenas vilas. Vamos para as vilas pequenas, para as cidades, para os vilarejos, a fim de que eu pregue também ali. Porque para isso é que eu vim. A agenda de Jesus é governada pelo chamado. A agenda de Jesus não é governada pelo aplauso. A agenda de Jesus não é governada por aquilo que os crentes acham que é importante. A agenda de Jesus é governada pelo chamado. E com ele a gente aprende que a agenda de um servo tem que priorizar o chamado. E o chamado de Jesus, amados irmãos, era pregar a palavra de Deus sobre todas as coisas. Ele veio como profeta, gente. Ele veio pregando nas sinagogas deles. Ele veio pregando o evangelho para todo o povo. E ele não renuncia à palavra. Ele podia ser reconhecido como grande curandeiro. Ele podia ser reconhecido como milagreiro de Cafarnaum. Mas a prioridade dele é anunciar o evangelho da graça. E ele não abre mão do seu chamado. Porque é por meio da salvação, da pregação, que Deus resolveu salvar pecadores. Com Jesus, amados irmãos, nós aprendemos que a agenda do servo tem que ser priorizada pelo seu chamado. Irmão, você precisa entender o seu chamado. Você tem que entender que você é corretor de imóveis, você é funcionário público, para levar o testemunho do evangelho. Você é gerente de uma empresa, para estar ali, fazer direitinho, bem feito, mas revelar Cristo no que faz. Você é chamado para pregar o evangelho com a vida e tendo oportunidade com as suas palavras. Amados irmãos, nós precisamos priorizar a missão e o chamado, que é levar a palavra de Deus às pessoas. Irmãos, isso sempre aconteceu na história da igreja. Pensem comigo os apóstolos: 5.000 crentes, 3.000 no sermão, 2.000 na outra, 5.120, porque a igreja já tinha 120. E são 12 os pregadores, os apóstolos, uma equipe de pastores. Mas a igreja tem necessidades, irmãos, todo mundo passa angústia. E aí tem as viúvas. E que tem o pregador pregar 5 minutinhos, levar uma cestinha básica para a viúva? E aí eles começaram a levar a cesta, um dia, 2, 3, 4, 5, e levaram a cesta, e levaram a cesta. E de repente aquele negócio tomou uma proporção tão grande, que quando as viúvas dos judeus gregos ficaram sem cesta, falaram: só porque a gente não nasceu aqui em Jerusalém, nós estamos sem a cesta básica. Parece igreja de hoje, né? Esquecendo de nós, ninguém lembra de nós, ninguém se preocupa com o que a gente faz, ninguém dá valor no que eu faço na igreja. Conhece alguém que faz isso? E aí, amados irmãos, eles falam assim: não é justo que nós deixemos a palavra de Deus. Eles sabem qual é a prioridade para servir as mesas. Escolham do meio de vocês 7 homens cheios de sabedoria e de bom testemunho, os diáconos, irmãos. E aí eles dizem assim: nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Amado irmão, ali se estabelece o trabalho do ministro do Evangelho. Muita gente às vezes fica muito chateada comigo, porque ele acha que é obrigação minha tomar um cafezinho na casa dele. É obrigação na cabeça dele. E eu tenho um chamado de Deus para orar e pregar a palavra. E se precisar tomar um cafezinho, se eu vou, não tem problema não, eu te amo em nome de Jesus. Mas a prioridade tem que ser a palavra. Porque, amados irmãos, eu tinha um professor de seminário muito equivocado, que ele dizia assim: ser pastor, ele dizia assim: ser pastor é a arte de apagar fogo. É a arte de apagar fogo. Bombeiro espiritual. Não é isso que a Bíblia diz. É claro que o pastor vai reagir e ajudar os necessitados. Mas eu creio que mais do que um ministério reativo, irmãos, o ministério do pastor é um ministério com propósito. Mais do que ser um ministério reacionário, que vive só apagando incêndio aqui e ali, é um ministério que tem que ter visão. É um ministério guiado pela palavra. E aí, amados irmãos, o verdadeiro servo, que não quer agradar homem, que não quer aplauso da multidão, que não quer dizer: pastor fulano de tal é tão bom, vive carregando cadeira. Negligente, vai prestar conta para Cristo, porque você está abandonando as escrituras para carregar cadeira e está em pecado e está matando a igreja. É preguiçoso, não quer estudar, vai carregar cadeira. Não está certo isso não. A Bíblia diz que quem é ministro do Evangelho tem que priorizar
assim, ó, pastor Rosper, tem uma palavra abençoada, mas não carrega a cadeira, pode falar mal de mim, eu quero pregar a palavra, quero orar, e quero ser cheio da unção em nome de Jesus. Eu quero priorizar um chamado. Mas não sou só eu, você também. Você tem que priorizar um chamado. O chamado de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O chamado de ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deu para entender alguma coisa? Você tem um chamado, crente. Você foi chamado para levar o evangelho. Você foi chamado para dizer ao mundo que é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Você foi chamado para ser luz deste mundo. Você foi chamado para ser sal da terra. Você foi chamado para que as pessoas que estão ao seu redor conheçam a Cristo Jesus. Esse é o seu chamado. Não é o chamado só do presbítero. Não é o chamado do licenciado. Não é o chamado só do pastor. Pastor é pago para isso. Eu não tenho que evangelizar. Pago o pastor para isso. Isso é mentira. É do demônio. O pastor é sustentado para alimentar você com a palavra. Ele também tem que pregar o evangelho. Mas você também tem que pregar. Meu irmão, quero perguntar para você, para quantas pessoas você já falou de Jesus esse ano? Quantas pessoas já conheceram a Jesus através do seu testemunho? Através da sua vida? Meu irmão, pare de viver brincando por aí. Pare de achar que a sua vida é só saltar de uma nuvem para outra. Lá, 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 e da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Sua vida tem um propósito. Você é um agente do reino. E você precisa manifestar a graça de Deus onde está. Preste atenção, meu amado irmão. Eu estava lendo com o pai esses dias, e ele dizia que um dos males que mata algumas pessoas no país dele, principalmente no estado de Nova York, se chama aposentadoria. Ele dizia o seguinte no livro, que o cidadão vive a vida inteira, e aí ele se aposenta, e ele fala, agora eu vou jogar golfe e vou viajar o mundo inteiro. Que coisa mais fútil. Sem saber o que fazer, vive deprimido, entristecido. Quando podia usar a vida e dizer, eu me aposentei, agora eu posso dar mais tempo para o Senhor. Eu posso pregar o evangelho, eu posso servir a igreja, eu posso escrever para os missionários e dizer, quer que eu vou um mês, passar aí uma semana, 15 dias no seu campo, numa viagem missionária? Eu posso ajudar a servir cuidando dos bebês pequenos da igreja, eu posso fazer tanta coisa, meu irmão. O que você está fazendo com a sua vida? Você vai prestar conta dessa vida para o Senhor. Pare de viver só para si mesmo. Viva o chamado. Viva como agente do Senhor. Viva para pregar o evangelho. Com a sua palavra e com a sua vida. Amém, meu irmão? Amém? Fala, Deus faz de mim um obreiro fiel. Em nome de Jesus, que Deus faça isso mesmo. Mas, irmão, o texto é claro. O texto fala da agenda de um servo. Você é um servo, você é uma serva. A agenda de um servo, além de priorizar a oração, priorizar o chamado. A agenda de um servo prioriza, presta atenção, prioriza a expansão. Eita. A agenda de um servo prioriza a expansão. Fala comigo lá. A agenda do servo prioriza a expansão. Sai de ti mesmo, crente, em nome de Jesus. Sai dele, em nome de Jesus. Sai de você mesmo, em nome de Jesus. Sai de ti mesmo. Sai do centro. Você vive enclausurado no claustro interior e existencial. E de repente nós pegamos a chave e abrimos a porta da sala do seu coração. E quando entramos lá, há um grande quadro naquela parede, com um sorriso dizendo assim, você é 10. Adivinha quem está na foto? Você. E aí a gente entra depois pelo recôndito do quarto mais profundo do seu coração, e lá está um altar e uma imagem, e aí você olha para um lado, olha para o outro, está ajoelhado, e sabe a foto de quem está no rosto da imagem? A sua. Meu irmão, em nome de Jesus, se arrependa da idolatria do seu coração. Tem gente que critica quem vive fazendo imagem para adorar. Isso não é certo, a Bíblia não é. Mas muitas vezes, meu irmão,
Você tem levantado ídolos no seu coração. Quando alguém fala alguma coisa sobre você, aquele negócio te enche de fúria, de raiva. É porque, amado irmão, muitas vezes te tocou naquele nervinho lá do seu coração, que é o nervo do orgulho. Muitas vezes alguém fala de você e fala uma coisa assim que natural te deixar chateado, mas a sua reação é maior, é mais explosiva, é mais bombástica. Pum! Porque mexeram no ponto nevrálgico. Tiraram uma imagem do seu Deus, que é você. E a Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. Presta atenção, meu irmão. Deus não compartilha o lugar dele na sua vida com ninguém, com nenhum falso Deus, nem com você. Se você é o falso Deus, vá se arrependendo e vá quebrando a imagem e diga: Senhor, entra no lugar. Porque senão você vai ter que ser moído. Sabe para quê, meu irmão? Para que Cristo seja a prioridade na sua vida. E com Jesus nós aprendemos então nesse texto que a agenda de um servo prioriza a expansão. O versículo de número 39, leiam comigo o que diz, vamos lá? Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Que coisa maravilhosa, irmão. Jesus, se quisesse satisfazer a agenda do povo, ele tinha falado assim: eu vou fundar o reino de Deus em Cafarnaum. Vou ficar aqui, todo mundo gosta de mim, não é verdade? Aqui está um grande avivamento e eu não vou para lugar nenhum. Mas Jesus, amado irmão, obedece o chamado. E não está nem aí, vai para vidas pequenas. Ele não olha para o sucesso humano, para a glória humana, como uma medida de conquista espiritual. O número de pessoas que o ouvem não é sinônimo de glória e conquista espiritual. Ele vai para vilarejos, para cidades pequenas, porque ele veio para isso. Jesus se humilha e vai pregar para um número menor de pessoas, mas ele não acha que o reino de Deus é só o lugarzinho dele ali. E ali, então, irmãos, ele vai por toda a Galileia e prega em todas as sinagogas deles. Os pré-projetos de igreja. A igreja se moldou na sinagoga. E ali Jesus vai pregando, e quando ele prega, sabe o que acontece? Ele está pregando, aí os processos vêm, Jesus, e os demônios dizem: eu sei que tu és o filho de Deus. Começa a... E aí Jesus fala: sai dele, cala a boca. E o bicho distribuixa no chão expedido e sai. Gritando, desesperado. O que a gente aprende com Jesus aqui? Jesus conquista almas por meio do quê? Pela pregação. A fé vem pela? Não escutei. A fé vem pela? E a pregação pela palavra de Deus, de Cristo. Jesus prega, mas Jesus exerce autoridade espiritual. Quando ele está expelindo demônios, sabe o que significa? Que Jesus está invadindo o reino do inimigo. Jesus está conquistando o reino parasita. Jesus está despojando Satanás do seu reino, está acabando e frustrando todos os seus planos e estabelecendo a sua vitória. Querido irmão, preste atenção. A agenda do servo prioriza a expansão do reino, prioriza a vitória de Cristo, prioriza a glória do nome do Senhor. A agenda de um servo não é com ele no centro, a agenda do servo é com Cristo no centro, e a prioridade de Jesus é salvar almas. Então, se você é servo de Deus, você vai querer ser membro de uma igreja grande, ainda que você não veja mais todo mundo, não conheça mais todo mundo, que não seja do jeitinho de antes, mas você vai querer uma igreja grande, uma igreja que alcança todos os confins da terra, porque a prioridade é a expansão do reino, é a glória de Cristo, é a salvação de almas. Irmãos, tem uma figura que Jesus pinta para nós, um quadro maravilhoso. Às vezes você pensa assim, Jesus em Mateus 18 diz assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E olhando para o mundo do jeito que está, você vê tanta prostituição, você vê o mundo pregando aí reversão sexual na televisão, você vê o Estado brasileiro querendo chamar de casamento aquilo que não é casamento, você vê mães matando seus filhos na barriga e todo mundo querendo dizer que isso é certo, você vê roubo, corrupção, miséria, e você analisa a situação e pensa que nós estamos perdendo. Mas Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Sabe qual é a figura de Jesus? Satanás está atrincheirado em seu castelo, e nós somos o exército do Senhor, estamos com os nossos canhões, as nossas bazucas, os nossos aviões e as nossas armas espirituais metralhando, e as portas do inferno estão tremendo, e de repente elas caem, e nós invadimos com o evangelho da graça, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida eterna, trazendo salvação, trazendo nova vida aos corações.
estamos perdendo, não. Irmãos, nunca pessoas se converteram na história da humanidade como se convertem nos dias de hoje. Nunca houve um número tão grande de cristãos como há nos dias de hoje. Irmãos, Deus está despertando a sua igreja. E por mais que você pense que a situação esteja perdida, a vitória é nossa. Lembra de Jesus na sinagoga? Está Jesus pregando e o povo, nunca ninguém pregou como esse homem. E de repente o demônio disse, eu sei que tu és o filho de Deus. Deus falou, cala a boca e sai dele. E aí o demônio estribucha e cai no chão. E aí o povo vai falar assim, nunca vimos um negócio desse. Com a palavra ele fala e os demônios saem correndo. Irmão, eu quero saber, perguntar para você. Você se preocupa com o perdido que mora lá no seu prédio? Você se preocupa com o vizinho da sua rua que está indo para o inferno? Você é Jesus? Como é que você ora? Se você ora assim, Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus dá uma universidade para o meu filho, Deus não sei o quê, você acha que Deus é o supermercado e você é o centro da vida, do mundo. Mas quando você ama a Deus, você vai orar, Deus, dá glória ao teu nome em toda a terra. Quando você ama a Deus, você vai dizer, Deus converte os teus eleitos, Deus dá-nos almas para Cristo Jesus, Deus dá-nos o Pará, dá-nos Brasília para Jesus, senão morreremos. Quando você ama a Deus e a sua prioridade é a expansão do reino, você vai falar, Deus levanta missionários, Deus ajuda a nossa igreja a sustentar missões, Deus nos ajuda a abrir vários pontos de pregação em Brasília. Deus, dá-nos o teu povo para ti. Meus queridos irmãos e irmãs, o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Nessa noite, eu quero te convidar a pensar nisso. Você está com a conta no banco cheia de dinheiro. Deus tem misericórdia, mas dá um AVC e morre. E aí? De que maneira você usou o seu dinheiro para glorificar? Use os seus recursos da sua vida para ganhar almas, para expandir o reino, para ser uma bênção nas mãos de Jesus. Talvez você se pergunte, pastor, por que eu devo fazer tudo isso? Porque a Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu a sua vida na pessoa do Filho para salvar o povo. E nós somos convocados para chamar para o Cordeiro aqueles que Ele escolheu e já salvou para si. Irmãos, nós somos os arautos. O nosso papel é o seguinte: nós somos, pensa num filme antigo, Deus te deu um cavalo, te deu uma trombeta, e você chega então num pequeno vilarejo, esse é você, e chega ali. Reúne todo mundo na praça do vilarejo. E você começa a dizer: eis que o grande rei conquistou o seu reino, e ele domina sobre tudo. Ele é o rei da glória, e conclama a todos os homens e mulheres que estão dentro dos seus domínios, que se prostrem humildemente, voluntariamente, diante de sua majestade. Todo aquele que se arrepender de alta traição espiritual, pedir perdão ao grande rei e confiar que Jesus é o seu único Salvador, será salvo, perdoado, cumulado de bênçãos, riquezas espirituais e terá a vida eterna. Todo aquele que não se submeter ao grande rei será devorado pelo fogo eterno. A ira do Pai vai cair sobre ele e ele vai sofrer eternamente. Nós somos os arautos que dizem que a ponte que Deus estabeleceu para que nos relacionemos com Ele é Jesus. Querido, que privilégio é falar do amor de Deus. Querido amigo, se você está aqui hoje e ainda não tem certeza se morre hoje, vai para o céu ou vai para o inferno, se arrepende dos seus pecados, crê que Jesus morreu na cruz por você, crê que Ele é o Filho de Deus, diga: Senhor, eu te peço perdão e creio que Tu és o meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que você será salvo, será perdoado, haverá alegria nos céus por você, e você será filho de Deus. Querido irmão, querida irmã, que a nossa agenda priorize a Deus, o seu chamado, a expansão do seu reino, que nós vivamos como pessoas que foram resgatadas por Cristo Jesus.
Que Deus organize a sua agenda a partir de hoje, sendo Ele a prioridade. Em nome de Jesus. Amém. Valdir,